Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse programa Aceite o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Se você estiver assistindo pela primeira vez, seja também muito bem-vindo. Esse programa é para você. Antes de tudo, antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, gostaríamos de deixar aqui uma mensagem bem importante para que você saiba desde já, independente do que você esteja vivendo neste momento, você é filho de Deus, você é perfeito, é maravilhoso. Deus permitiu que você nascesse neste mundo, independente de como tenha sido a situação para que você chegasse a esse mundo, Deus permitiu que você nascesse nessa vida para ser feliz. Então, não vamos mais adiar, vamos embora ser feliz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meditação. Meditação é um assunto bem importante na Seitinoye, porque todos os seus adeptos, todos os praticantes dos seus preceitos são estimulados constantemente a realizar a prática da meditação todos os dias sem falta. Em especial, nós da Seitinoye praticamos a meditação Shinsokan. É um nome japonês. Shinsokan quer dizer Shin quer dizer Deus, So quer dizer pensar e Kan quer dizer contemplar, meditar, ver mentalmente, né? Pensar, né? Então, a prática da meditação Shinsokan significa a prática para contemplar pensando em Deus, ou ver pensando em Deus. Mas, de uma maneira geral, o tema meditação não é algo restrito a Seitinoye. Hoje em dia, esse é um assunto muito comum, as pessoas tratam sobre isso, inclusive nos ambientes corporativos, falando sobre a importância de meditar. Algumas escolas infantis ensinam as crianças a meditar desde muito novas, independente da técnica que utilizem, tá? São técnicas aplicadas às crianças, aos profissionais, às mães, às gestantes, justamente ensinando uma parada, vamos dizer assim, porque é isso que a meditação faz. A meditação tem a ver com bem-estar, tem a ver com calma, tem a ver com uma situação pacífica, tá? Hoje, por exemplo, quando um profissional procura a meditação como uma solução para a sua vida cotidiana, geralmente ele está pensando em como ser mais produtivo, ou outros profissionais pensam um pouco mais como ser mais produtivo sem acabar consigo mesmos. Ou tem outros que vão ainda mais, como ser mais produtivos sem acabar com a sua própria saúde e zelando também pelo bem-estar dos demais. E aí tem aqueles que dão um passo mais, como ser mais produtivo, zelando pela própria saúde, pelo bem-estar dos demais e vivendo alegre com tudo isso que tem vivido. Então, o que faz a prática da meditação? A meditação é uma freada que a pessoa dá nos seus afazeres cotidianos, ou seja, independente de qual seja o seu ritmo diário, no momento da meditação ela vai parar o que faz e vai concentrar a sua mente nesta parada, tá? A meditação é diferente do sono, porque também talvez você esteja pensando, então não preciso meditar, porque quando eu durmo eu paro e fico concentrado no meu sono. Mas a meditação é diferente do descanso pelo sono, porque ela de fato é um trabalho que está sendo realizado, mas é um trabalho mental. Quando você dorme, está tudo desconectado, está tudo dormindo, está tudo descansando. Mas quando você medita, o seu corpo geralmente está parado, numa posição de repouso, não quer dizer que seja de toda forma relaxado ou de forma relapsa, mas o corpo fica numa situação de repouso, mas a mente continua trabalhando na direção daquilo que está sendo proposto pela meditação, tá? Então, tem essa parada física, né? O seu corpo físico vai parar. E aí, o que vai acontecer? A mente, que até então vinha trabalhando para o lado exterior, vai voltar-se para dentro de si mesma. E aí, nesse momento em que a mente estiver voltada para dentro de si mesma e a pessoa estiver observando ou focada o seu próprio interior, então ela vai desacelerar o seu metabolismo, tranquilizar o pensamento,
organizar as suas ideias, e é por isso que muitas pessoas dizem, depois que eu comecei a fazer a meditação, eu tenho as ideias mais organizadas, ou eu tenho um alto poder de intuição, ou ainda, o meu corpo não se cansa tanto. Por quê? Porque através dessa coordenação mental, tudo volta para o eixo, vamos dizer assim. É como se a gente gabaritasse de novo o organismo numa determinada frequência, tá? Colocasse num gabarito original, essa frequência que o corpo e a mente deveriam ter. E isso é muito importante. E por que é tão importante organizar a mente, o metabolismo, as ideias, fazer um mergulho dentro de si mesmo? Eu disse no começo que todos nós somos filhos de Deus, que se Deus deixou, Deus permitiu que você nascesse nesse mundo, é porque você nasceu para ser feliz nessa vida. É porque Deus tem um propósito maravilhoso para você. Você tem um plano divino a ser seguido e esse plano é sempre muito bom. Mas se a sua vida cotidiana não está caminhando na direção desse plano divino, significa que o seu estado original perfeito de filho de Deus e as ferramentas para que esse Filho de Deus se manifeste na vida cotidiana não estão na mesma frequência, tá? Você nasceu neste mundo para ter uma vida plena de felicidade. Se não consegue ter essa vida plena de felicidade, é porque alguma coisa está fora do lugar. E aí, nós vamos utilizar hoje, para esse estudo, que é o que eu vou ler agora, o livro Os 5 Corpos do Ser Humano, de autoria do professor Junji Miyaura. Este livro, Os 5 Corpos do Ser Humano, embora hoje nós utilizemos apenas uma pequena parte, ele pode ser adquirido através do nosso site, sni.org.br/livraria virtual, Os 5 Corpos do Ser Humano. Quando você estiver visualizando, né, esses livros, procurando esse título, talvez você encontre outros de seu interesse, você também pode adquiri-los e eles serão enviados de uma única vez. Uma outra forma de você adquirir esse livro, Os 5 Corpos do Ser Humano, é através do telefone. Se você estiver num telefone fixo, ligue para 0800 770 2600, ou se você estiver no telefone móvel, ligue para 0 operadora 11 5074 41 80. E aí, então, vamos para a leitura do livro. Na página 66 desse livro, o professor Junji Miyaura, ele diz assim: segundo a filosofia da Seiichi Onoye, o mundo em que vivemos, este mundo fenomênico, ou seja, esse mundo da expressão, o reino de Deus é o mundo perfeito criado por Deus. E esse mundo material é o mundo do fenômeno, ou seja, o mundo da manifestação, o mundo da expressão, tá? O mundo em que vivemos, este mundo fenomênico, nada mais é que uma projeção do mundo de Deus, o mundo da imagem verdadeira que é perfeito. No mundo fenomênico existem coisas boas e coisas ruins. Porém, no mundo de Deus só existem coisas boas e perfeitas, porque Deus só cria o bem. Então, por que aparecem coisas ruins no mundo fenomênico? Porque a mente distorce a imagem original do reino de Deus e faz manifestar nesse mundo as situações adversas, situações ruins ou situações que não são condizentes com esse mundo perfeito de Deus. Veja bem, o ser humano não altera com a sua mente o reino de Deus, mas este mundo fenomênico, o mundo da expressão, ele é regido, ele é uma projeção desse mundo perfeito criado por Deus, mas regido pela frequência mental. E cada um enxerga ao seu redor, no seu entorno, aquilo que está de acordo com a sua própria frequência mental. E aí, então, nós podemos entender por que é importante parar e olhar para dentro de si mesmo. Está na página seguinte. Para sintonizar... Por que praticamos a meditação Shinsokan? Para sintonizarmos nossa mente com o mundo perfeito de Deus, unindo o nosso pensamento a Deus e nos identificando com a grande vida do universo. Quando contemplamos o mundo de Deus, este se manifesta em nossa vida cotidiana, no lar, e o local onde vivemos se transforma num verdadeiro paraíso, pois recebemos inspiração para resolver todos os problemas e alcançar
paz e harmonia. Em outras palavras, o que é que está dizendo aqui nesse livro? Que quando nós praticamos a meditação, nós temos a oportunidade de colocar a nossa mente dentro de um gabarito. Em especial, a meditação Shinsokan da Seicho no Ie, que é aquela em que nós contemplamos Deus, ou seja, contemplando o mundo perfeito criado por Deus, nós estamos colocando a nossa mente no gabarito original de filhos de Deus. Ou seja, estamos fazendo com que a nossa mente entre na mesma frequência desse reino de Deus perfeito, esse algo maravilhoso que Ele criou. E quando a nossa mente sintoniza com essa mente de Deus, sendo este mundo regido pela nossa própria estrutura mental, se a mente está sintonizada com a mente de Deus, com o reino de Deus e tudo de maravilhoso que Ele criou, o que nós vamos enxergar na nossa vida é a projeção desse reino de Deus sem distorção nenhuma de pensamento e sentimento negativo. Portanto, é por isso que nós, que somos praticantes da Seicho no Ie, estamos constantemente inspirando outras pessoas, exortando outras pessoas, estimulando as pessoas a também praticarem essa meditação que contempla o mundo perfeito, a criação perfeita de Deus. E essa criação perfeita de Deus não está em outro lugar senão aqui e agora, dentro de cada um de nós. Ou seja, nós vamos contemplar esse mundo luminoso de Deus em todo o universo, não apenas dentro de nós. E segundo o que ensinou Jesus Cristo, seja-te feito conforme tua fé, se desenhamos dessa forma na nossa mente, tudo ao nosso redor se torna um mundo luminoso, perfeito, criado por Deus. É por isso que, quando nós praticamos a meditação Shinsokan, não estamos procurando viver uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural. Você não vai, por exemplo, começar a fazer a meditação na sala e quando terminar, seu corpo vai estar lá na cozinha. Se isso acontecer, você sai correndo dessa casa, que tem alguma coisa errada, né? Ou então, você não vai fazer a meditação Shinsokan e entrar em alfa, se desligar. Pode ter certeza, se você for praticar a meditação Shinsokan na sua casa e tiver alguém lavando as panelas e derrubando as panelas na cozinha, você vai escutar aquele barulho de panelas, mas esse barulho de panelas não vai te fazer nenhum mal. Esse barulho de panelas não vai tirar você do seu gabarito perfeito de filho de Deus. Ou seja, quando você pratica a meditação, tudo que vem a você, você interpreta ou você aceita, você assimila como sendo uma bênção vinda de Deus para você. Por isso as pessoas que costumam praticar a meditação não reclamam com frequência. Por quê? Mesmo que elas comecem a reclamar, depois de um tempo elas pensam bem e falam, não, mas isso também está bom, isso também faz bem, isso também não me faz mal. E aí começam a ter uma visão mais positiva, uma visão mais evoluída das situações do cotidiano, tá? Aqui nesse livro Os Cinco Corpos, justamente logo depois desse trecho que eu li, tem vários relatos de pessoas que praticaram a meditação e tiveram algum tipo de resultado que os outros pensariam, puxa, que estranho, ele faz a meditação e depois consegue fazer tal coisa. Então, aqui conta o relato do Domênico. O Domênico é um dirigente da Seicho no Ie, e o Domênico foi prestar concurso para se tornar procurador da República. E quando ele se colocou diante da prova, ele não conseguiu enxergar bem a prova como ela era. Parecia que não se lembrava das coisas que estavam ali. Entrou num estado de pequeno desespero. Mas sendo adepto da Seicho no Ie, dirigente da Seicho no Ie, ele já conhecia a meditação. E mais ainda, ele tinha o hábito de praticar a meditação Shinsokan, que é a meditação que contempla o mundo perfeito criado por Deus. Então, lá mesmo, no local de prova, a prova começou, mas ele não começou a prova. Ele se colocou em posição de oração e fez a meditação. Meditou, meditou, meditou. Passada meia hora de exame, todo mundo já estava lá, sabe Deus em que página do exame, do concurso. E aí, então, ele tranquilizou a sua mente, abriu a prova de novo e começou a fazer e se saiu muito bem. Ele acabou sendo aprovado como procurador da República e se tornou o procurador da República mais jovem, com apenas 21 anos de idade, né? Então, isso significa o quê? Que a meditação deu para ele o poder sobrenatural de captar qual seria o gabarito do exame? Não, não foi nada disso.
o que a meditação propôs para ele, ou o que a meditação promoveu para ele, foi tranquilizar a sua mente, voltando a se lembrar: eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, e ele se saiu realmente muito bem no exame, tá? Talvez você pense: ah, Daniela, mas eu não preciso prestar nenhum exame de concurso, eu já sou aposentado, eu tenho a minha vida tranquila, minha vida está maravilhosa. Mas existem inúmeros relatos de pessoas que conseguiram sagrar-se vencedoras ou tiveram uma vida mais tranquila praticando a meditação. Mesmo que sua vida seja maravilhosa, qual é o problema ou qual seria o prejuízo de, mesmo tendo uma vida cotidiana maravilhosa, contemplar o mundo perfeito criado por Deus, não é verdade? Se já está boa, vai ficar ainda melhor. E se ela já é a melhor, vai ficar melhor e melhor. Viver aquilo que Deus nos propõe é maravilhoso, porque Deus sempre quer tudo de melhor para os seus filhos. E aí, por exemplo, no livro Meditação Shinsokan é maravilhosa, que é um livro que foi escrito para adolescentes pelo professor Seiichi Taniguchi. Então, ele é um livro de bolso, muito fácil de carregar, a gente lê muito fluidamente, muito rapidamente. Ele conta que a meditação Shinsokan faz com que a nossa mente sintonize com a mente de Deus, e Deus sabe de todas as coisas. E aí ele conta uma passagem, o professor Seiichi gostava bastante de fotografar, gostava de tirar foto de todo lugar que ele ia, ele tirava foto, foto de objeto, foto de paisagem, foto de pessoas. E aí teve uma época que ele procurava pela máquina a máquina fotográfica e não encontrava em lugar nenhum. E procurava nos armários, procurava em tudo quanto era canto e não achava a máquina de jeito nenhum. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de procurar as coisas em casa e falar: eu tenho certeza que eu deixei nesse lugar, e por mais que você mexa, parece que moram gnomos na sua casa e as coisas desaparecem. Você procura e ninguém nunca viu, né? E aí o professor Seiichi disse: bom, paciência, se eu não acho, não tenho o que fazer. E aí, quando ele se sentou para fazer a meditação Shinsokan e começou a contemplar: aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o mundo perfeito criado por Deus, ele naturalmente sentiu o desejo de mexer em um determinado armário que não mexia há muito tempo. E aí, quando ele terminou de fazer a meditação tranquilamente, e aí quando ele se levantou, ele foi até esse armário, e quando ele abriu, estava lá a maleta com a máquina fotográfica, né? Ou seja, não é que Deus escondeu a máquina fotográfica para mostrar o seu valor. Não, ele próprio tinha guardado a máquina fotográfica. Mas ele esqueceu de onde tinha guardado, mas quando sintonizou com a mente de Deus, que é mente da sabedoria, que sabe de todas as coisas, foi lá e intuitivamente sentiu vontade de abrir aquele armário, né? Isso aí qualquer um de nós pode fazer. Então, o que vem a ser essa prática da meditação Shinsokan da Seichi-no-ie que nós estamos falando? Uma das coisas que nós costumamos dizer é que o modo de viver da Seichi-no-ie é aquele em que estamos constantemente com uma postura mental afinada, perfeita, alinhada com todo o universo. E o que faz a meditação é justamente isso, tá? É fazer com que a nossa mente volte ao seu estado original de alinhamento completo. Se na Bíblia está escrito assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas virão por acréscimo. Buscar o reino de Deus não é buscar um lugar físico, paradisíaco, que está escondido em algum outro ponto que não este aqui agora. Buscar o reino de Deus e a sua justiça significa buscar a perfeição de Deus que está aparentemente escondida por trás dos fenômenos. Isso significa que é abandonar as próprias preferências, os próprios egos, e buscar a vontade de Deus que está por trás de todas as coisas. Buscar viver o amor de Deus nas suas relações, buscar viver a bondade na sua vida cotidiana. Aliás, você que está assistindo esse programa, neste momento, e deve estar aí pensando: puxa, isso concordo, isso não concordo, será que eu consigo praticar essa meditação? Será que o que falta para mim não é justamente fazer uma pausa e interiorizar para o reino de Deus que está dentro de mim? Você pode viver com mais bondade, você pode fazer a diferença. Faça isso agora.
tá? E aí, então, vamos continuar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça para que todas as coisas sejam dadas por acréscimo significa faça o retorno para o reino de Deus. E buscar a sua justiça significa viver de acordo com a lei de Deus. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é alegria, Deus é saúde, Deus é provisão, Deus é tudo de bom. Então, o que significa voltar para o reino de Deus? Significa voltar para o estado original em que tudo de muito bom está reservado para você. Agora eu vou ensinar rapidamente como é que a gente faz a prática da meditação Shinsokan da Seiichi Onoye. Então, o primeiro ponto é sentar-se adequadamente. Aqui no livro Os 5 Corpos do Ser Humano, tem uma citação que está na página 85 que diz assim, que a meditação Shinsokan, ela é aquela que coloca tudo no seu respectivo lugar, porque a verdade está através das coisas que estão no lugar. A parte de cima fica em cima, a parte de baixo fica embaixo, a parte de trás fica atrás, e assim é a verdade, cada coisa no seu respectivo lugar. Se você estiver pensando agora como é que faz para se colocar na postura da meditação Shinsokan, se você estiver numa cadeira, sente-se na pontinha da cadeira, junte os calcanhares e recolha os pés para debaixo da cadeira, mais ou menos vai ficar na direção das suas nádegas. Estique bem as costas, junte as mãos e coloque as mãos diante do rosto. Sabe por que a gente faz isso? Esticar bem as costas, olhar para frente? Porque uma postura física correta faz com que a gente tenha um direcionamento para uma postura mental correta. Já começa a meditação aí, na postura correta. E aí, junte as mãos, coloque as mãos assim diante do rosto, mas não aperte as palmas das mãos. Faça como se tivesse um ovo de codorna entre as mãos, polegares na altura do nariz. Feche os olhos e mantenha um semblante tranquilo de quem está se encontrando com o Pai. Essa postura. Olha que interessante. Quando nós juntamos as mãos, juntar as mãos já demonstra algum tipo de devoção, né? Quando nós juntamos as mãos exatamente nesta posição, nós estamos juntando aqui 3 centros de grande poder, que são o centro da testa, os dedos, né, as mãos, as palmas das mãos também têm muita força espiritual, e o alento que sai da boca, tá? Então, todos esses centros de grande poder, eles têm um grande poder espiritual, mas quando nós juntamos os 3 no mesmo local, nós estamos potencializando. Um centro de grande poder vai potencializando o outro, tá? E aí, nesse momento em que nós fechamos os olhos e adquirimos essa postura, nós vamos contemplar o mundo infinitamente vasto e esplendoroso criado por Deus. Como é que nós contemplamos? Que até onde a vista alcança, tudo é só luz. E aí mentalizamos, é o oceano de infinita sabedoria, de infinito amor, de infinita vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. E depois mentalizamos contemplando que não é o simples ar, mas essa luz grandiosa com todos os atributos de Deus que fluem para o nosso interior e preenchem todo o nosso ser, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés, todas as células são vivificadas por isso. E fazendo isso todos os dias, durante alguns minutos, vai fazer com que todas as suas células estejam buscando o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prática da meditação Shinsokan. Naturalmente, a sua vida se tornará cada vez mais feliz, pois você viverá plenamente no reino de Deus, obtendo dele toda a sua justiça. Muito obrigado por estar conosco. Estamos orando por sua felicidade. Muito obrigado. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior.